Boa noite, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Desculpe vir falar essa hora que eu, durante o dia, fui na casa da minha mãe, como ela mora longe daqui, aí eu só estou tendo tempo de falar agora. Mas foi bom que eu vi acontecer algumas coisas, como a contratação de Luiz Zubeldia, né, que treinador de 44 anos, coincidência é mais novo que o Thiago Silva, né? Ele foi treinador de São Paulo, fez um bom trabalho no São Paulo, inclusive eu tenho aqui, que estava no lance, o depoimento do Muricy Ramalho, né, que foi treinador do Fluminense, campeão do Fluminense, pelo Fluminense do Campeonato Brasileiro, e falou sobre o Luiz Zubeldia. Aqui no lance está falando, o Fluminense anunciou a cotação de Zubeldia como novo técnico do clube. O último trabalho de treinador foi no São Paulo, onde trabalhou junto com o Muricy Ramalho, que avaliou o argentino quando foi especulado no Internacional, né? Que ele teve para fechar com o Internacional, não foi para lá porque teve um chamado para dirigir, acho que foi a seleção da Venezuela. Aí ele desistiu de ir para o Internacional para lá, mas aí acabou não dando certo, aí ele não ficou lá. Então ele teve praticamente fechado com o Internacional. Aí o Muricy Ramalho falou assim: ele realmente nos entregou muito. Esse ano fizemos uma boa pré-temporada e uma Libertadores muito boa no começo. Por exemplo, nosso time teve o segundo melhor resultado, mas futebol é assim. Eu fui treinador também, há momentos que não tem jeito. No Brasil a cobrança é gigante em relação ao resultado. O técnico é um bom técnico, mas tem que ter resultado. Não adianta a gente sempre estar em cima do resultado, porque o torcedor quer isso, a imprensa quer isso, o clube quer isso, disse Muricy, que seguiu. Ele ficou quase um ano aqui com a gente, um cara muito trabalhador. Ele chega cedo no clube e sai tarde, lembra um pouco de Diniz, né? É um cara gente boa, é um cara correto, e isso é fundamental em um treinador. É um cara muito correto com o clube, entende a situação. No caso era o Inter, né, na época. E se o Inter tiver esse pensamento de trazer Zubeldia, vai trazer um bom treinador, um grande treinador e uma grande pessoa. Muricy foi treinador do Fluminense, título brasileiro. Atualmente trabalha como coordenador técnico de São Paulo, onde trabalhou com o Zubeldia. Apesar de ter ficado apenas um ano nas Laranjeiras, é considerado um dos grandes técnicos da história tricolor. Zubeldia assumiu São Paulo em abril de 2024, após a saída de Thiago Carpini, e teve início promissor, chegando a 13 jogos de invencibilidade e avançando bem a Libertadores, onde eliminou o Nacional de Uruguai nas oitavas, caiu, no entanto, para o Botafogo nos pênaltis na quarta de final. O Botafogo estava com um time muito bom, né, na época. Para o Botafogo nos pênaltis na quarta de final. Inclusive o Botafogo foi campeão. Na Copa do Brasil, a queda foi para o Atlético Mineiro, que também era um grande time, nas quartas de final. A prioridade do Fluminense é classificar para a Libertadores via Brasileirão, né? Depois disso, o foco vira a Copa do Brasil, torneio que o clube não chega à final desde 2007. A competição é a última esperança de título da temporada. Então, eu vinha falando com vocês aqui, nos últimos vídeos, que eu gostava muito do Renato Gaúcho, mas que o Renato Gaúcho, depois que ele veio da Copa do Mundo, né, a Copa Interclubes,
Em nenhum jogo eu vi o Renato Gaúcho disposto, como é que se diz? Ele motivado nos jogos. A gente sempre vê o Renato Gaúcho cabisbaixo, no banco de reserva, parecia que estava passando mal, era sempre um cara abatido. Nesse jogo mesmo contra o Lanús, mesmo quando o Fluminense estava ganhando de 1-0 e jogando bem o primeiro tempo, se vocês falarem que o Fluminense não jogou bem no primeiro tempo, vocês vão estar mentindo. O Fluminense jogou muito bem o primeiro tempo. Faltou o quê? O detalhe, faltou o gol. Que o Fluminense, infelizmente, os atacantes do Fluminense não estão numa boa fase, não estão conseguindo fazer gols, né? Temos 3 atacantes, mas nenhum dos 3 está fazendo gol, praticamente. Inclusive, nesse jogo, no finalzinho, depois das mexidas erradas, todas as mexidas erradas do Renato Gaúcho, né, que deixou o time muito mais vulnerável, atacar não é você botar tudo para frente e ficar para atrás sem proteção. Você tem que proteger a defesa e atacar também. E mesmo assim, depois da gente tomar o gol de empate, no finalzinho o Cano ainda deu uma cabeçada que a bola foi depois do goleiro batido, a bola bateu na trave e depois tinha um jogador do Fluminense, que eu não me lembro quem era, não deu para ver direito, que estava esperando a bola bateu na trave e saiu pela linha de fundo. Então, nem isso o Fluminense deu sorte. Então, aí o Fluminense ficou, né, e o Renato estava muito cabisbaixo, muito para baixo. Alguma coisa estava acontecendo com o Renato. Ou ele não tinha mais saco de treinar nenhum time, ou ele teve algum problema no Fluminense que ele estava levando no banho-maria para achar o momento certo para sair. Alguma coisa estava acontecendo com o Renato, né? Quando ele deu essa coletiva, que foi, eu acho que uma covardia que ele fez, que se ele falou com a diretoria, pediu demissão, não era ele que deveria ir para a coletiva, e sim o Mário Bittencourt, que deveria ir para a coletiva, falar com os repórteres, com toda a imprensa, com os influencers que estavam lá, explicar o que tinha acontecido e falar, responder as perguntas dos repórteres e dos influencers. Eu achei que o Renato, apesar de eu gostar muito dele, eu achei que ele foi muito covarde. E depois a redação debochando da imprensa e dos repórteres e dos influencers que estavam lá, dizendo que ele ia ficar agora assistindo o próximo treinador que viesse dar a resposta sobre o time que ele escolheu para botar para jogar, ou que a imprensa, o torcedor, ou a influência tinha escolhido para jogar, quando tivesse resultado bom ou ruim. Quer dizer, foi um ato de covardia do Renato Gaúcho. Apesar de eu gostar muito dele, ele realmente desdenhou do Fluminense. A verdade é essa. Desdenhou do Fluminense e da imprensa. Agora, o Zubeldia, eu pouco que eu vi dele no São Paulo, eu gostei. É um cara que deve levar muito cartão, que ele é vibrador. É o que o Renato era também antes, né? Antes ele era assim. E quando essa vinda para o Fluminense, ele estava totalmente diferente. Estava um cara abatido, covarde e que não tinha força. Dizem que ele teve uma briga com o Ganso, eu não sei se é verdade, mas alguma coisa estava acontecendo que o grupo parecia, não posso confirmar, mas o grupo parecia estar dividido. Um grupo apoiava o Renato e o outro grupo era contra. E quando isso acontece, já vi dirigentes, jogadores falarem que jogador não derruba treinador, mas derruba sim. E isso estava acontecendo no Fluminense. Eu acho que os jogadores, com a atitude que tiveram, acabaram derrubando o Renato Gaúcho, fazendo com que o Renato Gaúcho pedisse demissão. Pode não ser isso, mas parecia ser. Que desde que ele voltou da Copa do Mundo, ele estava assim.
E aparentemente, entre aspas, a discussão que falaram, que eu não tenho certeza se aconteceu ou não, mas que todo mundo comentou, foi durante a Copa do Mundo. Então, se isso for verdade, isso abateu o Renato Gaúcho, que deve ter dividido o grupo. Aí eu não sei, mas se não foi isso, ou ele está doente, ou ele está de saco cheio de ser treinador, porque ele falou que agora vai ficar na praia, descansando e assistindo as coletivas do próximo treinador do Fluminense. Então alguma coisa errada que não estava certo com ele comandando o Fluminense. Agora vamos ver que o Zubeldia é um treinador novo, né? Ele começou, como eu li na depoimento do Muricy Ramalho, começou com 13 jogos de invencibilidade. Eu também estava vendo o depoimento, eu acho que era do PVC, que ele começou a fazer um bom trabalho, depois caiu de problemas de política no São Paulo, aí começou a dar algum problema e ele depois acabou sendo demitido. Agora também é um momento de política do Fluminense, né? Espero que isso não atrapalhe o comando dele no Fluminense e que ele possa ter um grande comando no Fluminense com grandes vitórias e, se Deus quiser, com grandes títulos também. A começar pelo título da Copa do Brasil no final do ano. Ele deve chegar, segundo informações que eu vi do Vitor Lessa, ele já acertou todos os detalhes do Fluminense. Parece que o que estava pegando era o tempo de contrato. E aí chegaram a um acordo para ficar até o final do ano de 2026, até dezembro, né? Porque o Mário não estava querendo muito que fosse até 2026, final do ano, porque vai ter uma eleição agora, aí tem que ver o que vai acontecer, mas acabaram entrando no acordo. Então ele deve chegar amanhã para assinar o contrato com o Fluminense. Dependendo do horário que ele chegar, se der para assinar o contrato, der tudo certo, ele for legalizado lá, ele já deve dar o treinamento amanhã, outro sábado, e para depois poder comandar o Fluminense domingo às 16 horas contra o Botafogo do Maracanã. Eu acho que, pelo que falaram, ele é um cara trabalhador, se esforça, chega cedo no Fluminense, sai tarde, se dedica muito, bota o grupo para treinar durante muito tempo. É mais ou menos como o Diniz fazia, né? Mas é um cara que prepara muito bem a defesa dos clubes que ele passa. Tem gente que fala que ele é meio retranqueiro, mas eu não acredito nisso não, porque ele jogava, eu vi alguns jogos do São Paulo com ele, jogava com o Luciano e ainda com outro atacante. Tinha um meio campo, eu acho que era 4-2, 4-1-2, 4-1-2, 3, na 4-1-3-2, né? Ou 4-1-2-3, acho que era isso. Então ele tinha só 2 jogadores no meio de campo, 3 marcando e um no ataque, né? Na realidade eram 2 atacantes, que o Luciano também é atacante, e tinha um outro atacante, que eu esqueci agora, que era do São Paulo. Então ele é um jogador, dependendo do time que jogar contra, é lógico, ele vai jogar ou todo para frente, ou vai jogar com uma certa precaução. Mas a defesa do São Paulo, o time dele, não tomava muitos gols, não. Era uma boa defesa. Então, vamos ver se ele vai começar, se ele vai chegar amanhã mesmo, se ele vai conseguir assinar o contrato e já dar os treinamentos amanhã e sábado, para de repente administrar, comandar o time no domingo contra o Botafogo. Quem sabe o novo treinador já começa com uma vitória sobre o Botafogo. Vamos ver como é que acontece. Agora vamos para o outro lado, que eu sempre falo quando acaba os vídeos agora. Todos vocês sabem que eu
comecei a fazer meus vídeos com a cara coragem por ter mal de Parkinson, câncer de próstata e estar super endividado. Eu estava meio traumatizado, ficando meio deprimido. Aí resolvi fazer o canal, fiz com a cara e a coragem, que eu não conheço quase nada de vídeo. Então aí eu me surpreendi positivamente, que comecei a tem um bom número, pelo que eu imaginava. Eu achava que teria muito menos, estou com um bom número de inscritos, 571, e espero agora, tô ficando empolgado. Então, apesar porque tem um inscrito de Portugal, 2 dos Estados Unidos, o resto espalhado pelo Brasil, a maior parte, né? Aí me empolguei, então, como tem muito mais gente inscrito, aí tem muito mais gente que assiste os vídeos também, né? Então, eu gostaria de pedir aos senhores que estiverem assistindo no canal, por favor, que se inscrevam, dê o like, compartilhe e dê o rápido também, né? É rápido, né? Para poder ajudar o canal, a ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil, quiçá no mundo. Outro, tinha alguns amigos que tinham falado que eu fazer uma colaboração, um pequeno depósito no canal para me ajudar, porque ontem foi meu aniversário. Infelizmente, ninguém fez esse depósito. Tem um amigo que prometeu que ia fazer e não fez. Eu não vou falar o nome dele aqui, que eu não quero cobrar ninguém, pega mal, a pessoa ajuda se quiser, ninguém é obrigado. Mas eu pensei que ia ter essa ajuda e infelizmente eu não tinha. Quem está sabendo o que eu estou falando, com quem eu estou falando. Mas se vocês ainda quiserem colaborar com o canal, porque agora já passou meu aniversário, não tem mais como me dar presente, só se quiserem. Ainda dá tempo, ainda estamos na semana. Foi ontem, se quiserem colaborar, podem fazer o Pix. Eu tenho 2 Pix. Um Pix é meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem problemas para digitar como eu, que tem mal de Parkinson, né? E câncer de próstata. Aí o Pix maior é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é menor, né, para quem tem problema para digitar como eu, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês quiserem colaborar com o canal, para me ajudar, ou se quiserem aí dar o presente através do Pix, é só depositar num desses 2 Pix, que todos 2, eu acho que eu falei antes, são do Banco PicPay. Pode depositar o valor que quiser, na moeda que quiser, tá? E falando ainda um pouco sobre o Zubel Dia, ele talvez estreie no domingo. Então, se vocês puderem, apesar de estarmos todos decepcionados com a desclassificação do Fluminense na Sul-Americana, mas agora é uma era nova. O Fluminense mudou, trouxe um treinador estrangeiro, é o que a gente sempre cobrou do Mário. Ele trouxe um estrangeiro, então está na hora de nós darmos apoio ao clube e ao time. Se pudermos ir em grande número ao Maracanã, vamos lotar o Maracanã, né? Porque o mando de campo é nosso. Vamos lotar o Maracanã, vamos encher o Maracanã, ajudar o time a fazer um grande jogo, e se Deus quiser vencer o Botafogo, que agora nossa obrigação é subir do Brasileiro, para ficar entre os 6 primeiros. Então o time, o grupo e o técnico precisa do nosso apoio. Então quem puder ao Maracanã, vá, compareça, apoie, ajude o tempo todo. Aí no final do jogo, se tiver perdido ou se tiver jogado mal, aí pode vaiar, mas vamos apoiar do início ao fim para que o grupo faça um grande jogo, se Deus quiser, consiga uma grande vitória. O grupo, mais do que nunca, precisa do nosso apoio.
Então vamos lá, avante Flusão, vamos vencer o Botafogo, vamos tirar essa nhaca que a gente não consegue ganhar do Botafogo, vamos fazer um grande jogo domingo e ganhar do Botafogo. Isso é que eu espero e que nós tricolores todos esperamos. Por isso, lotem o Maracanã domingo para obtermos uma grande vitória sobre o Botafogo. Uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.